Antes de tudo, eu quero saber uma coisa, né? Alguns já sabem que eu não vim do jornalismo, mas eu quero saber, você sempre quis ser jornalista? Você me conta um pouco da sua formação, como que você chegou aí? Não, Lindy, não quis ser sempre jornalista, não, cara. O que eu sempre quis, assim, falando um pouco de gostos, né? Eu sempre joguei videogame desde muito pequeno. Eu jogo desde os 2 anos de idade. É meio doido Uau. isso. Meus pais, tipo, deixavam assim o console e eu derrubava o Mario no precipício num Phantom System. Phantom System, pra quem não sabe, era a versão pirata do Nintendinho, né? Eu jogava desde muito novo. Agora, profissão mesmo, assim, eu conversava muito com meus pais, assim, quando eu comecei a escrever, a minha bio no Twitter e em algumas redes está certa, assim, eu comecei a escrever com 8 anos mesmo. Eu lembro que a gente viajava para Santos e eu gostava muito de comprar. Aliás, estamos com canecas. Estamos equipados hoje. Eu viajava muito para Santos e eu gostava muito de ir na livraria, né? E teve um dia na livraria, eu comprava livro mais para criança, né? Mas eu lembro que eu comprei um livro em branco uma vez e eu comecei a ensaiar, a escrever algumas ficções. Então foi a partir daí que eu comecei a gostar de escrita. Mas a minha jornada é meio maluca, assim. Depois, quando eu defini que eu queria ir para o jornalismo, eu meio que fiquei na carreira. Mas eu pensei, por conta de gostar muito de videogame, eu pensei em engenharia da computação, eu queria construir computador. Mas eu era péssimo de matemática, assim. Eu era muito ruim, assim, de exatos. Mas eu tinha pretensão, cheguei a fazer curso de manutenção de computador, e eu estava indo mais ou menos por essa área. O que aconteceu é que meu pai me deu um conselho uma vez, que eu acompanhava muito fórum de internet, e ele falou, cara, os relatos que você faz dos eventos meio que casam com jornalismo. Então eu prestei letras e prestei jornalismo, e aí acabei passando na Casper Libero. Infelizmente naquele ano, nunca fui muito bem em vestibular, apesar de ser um aluno com notas razoáveis e tal, mas esse negócio de prova-teste, eu nunca fui muito bem, assim. Porque é diferente, né? É um treino, né? Você precisa, tipo, treinar bastante, assim, e eu tive uma formação, eu fiz ensino médio em colégio federal, né? Aquele que você também presta uma prova, mas lá dentro era ensino mais de humanidades, e tinha o ensino técnico também que eu não cheguei a fazer. Então eu acabei fazendo Casper Libero, depois eu passei na USP, eu fiz filosofia, e sempre ficando nessa... Adorei a faculdade de filosofia, mas eu sempre fiquei nessa questão aí da comunicação. Eu tenho um pezinho, eu tenho uma vontade de fazer mais uma... Eu queria ter um mestrado, queria ter um doutorado, mas desde quando eu entrei no mercado de trabalho eu acabei ficando, e aí eu nunca fiquei desempregado, que é um privilégio na nossa profissão, você sabe disso, o quanto é difícil arrumar emprego no jornalismo. E aí eu fui ficando, cara, e fui trabalhando em cima disso. Eu me identifiquei muito com a área, né? Quando eu entrei, eu não queria trabalhar, eu não queria trabalhar com política. Eu gostava muito de música e de literatura e de cultura. Era a minha próxima pergunta. Ah, tá. Acabei te furando aí. Mas pode perguntar, o que você quer saber mais do começo? Você já tá... eu só ia te perguntar, a sua família, seus pais, eles são formados em quê? Eles são de que área de atuação? Meu pai trabalhou anos na polícia civil e a minha mãe foi funcionária pública do INSS. São famílias de funcionários públicos. O meu irmão estudou design de games e fez um intercâmbio no exterior. E ali é professor de inglês hoje. E eu fui para essa seara mais de jornalismo mesmo, né? E fui trabalhar... Eu comecei trabalhando... Aí que tá, ó como é que as coisas casam, né? O primeiro trampo foi uma assessoria de imprensa para uma startup de games, que fazia jogo, inclusive, até para o BBB. Olha! Eu trabalhei direto com isso. Então, de uma certa forma, eu não fui fazer engenharia da computação, mas eu fui trabalhar com a galera de tecnologia e depois criei um site, fui fazer as minhas coisas, né? Mas, e aí a política... Bom, enfim, faz pergunta aí, depois eu falo. Mas era justamente... Eu tenho esse problema, eu começo a responder tudo, aí você não pergunta nada, né? Mas vai lá, me interrompa. Não, mas era justamente aí que eu ia chegar.
como que foi, como que você saiu dessa área de games aí que você comentou e você acabou indo parar na política ou na internet? O que foi primeiro, assim? Conta um pouco pra gente, que é até legal, porque trabalhar no mundo virtual, no mundo das redes sociais, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, nunca imaginei, e é algo novo. Assim, ainda é considerado novo, live, mesmo tendo 10, 12 anos, não sei, um pouco mais, talvez, é uma área nova ainda. Então é legal até para a gente entender como que rolou, porque você já veio do tempo que era tudo mato. Então... era tudo mato, mas tem uma curiosidade. Por exemplo, eu entrei na faculdade, e aí eu comecei a fazer as matérias, eu fazia algumas matérias de graça para o site da faculdade, eu fui fazer iniciação científica, mas eu queria trabalhar na Ilustrada da Folha, cobrindo show, que eu já cobria show, eu já ia atrás de show, legal. Eu cobri a cena de heavy metal, eu cobri a cena de indie rock, eu cobri, até brinquei, eu tava conversando com algumas amigas, que eu fui cobrir aquele festival mega bizarro que teve na Chácara do Jockey, que o Los Hermanos abriu um show. Los Hermanos abriu já é um erro. O Los Hermanos abriu um show do Kraftwerk com o Radiohead. Eu estava nessa merda, foi tipo lamaçal, foi um negócio meio caótico, assim. Eu lembro desse show. Eu acho que você foi também, né? Você acabou indo, eu não fui porque na época eu não gostava de Radiohead. Tanto assim, eu tinha um trauma de ex com Radiohead. Sabe aquele ex que ouve tanto que você pega ranço da banda? Pega ranço, né? Não, eu não tinha nenhuma ex, mas eu fui lá porque eu curtia. É um rolê meio deprê, né? Não, porque, porra, corta os pulsos, são né? Duas bandas mas o Kraftwerk foi meio que histórico, assim, né? Era uma banda muito antiga, né? Eles estavam tocando lá, né? E aí eu gostava desse negócio de cultura pop, de música e tal. Aí eu entrei na assessoria de games, né? Aí acabei resgatando um pouco do meu passado. Falei, pô, mas eu jogava lá atrás, né? E aí eu vou falar para você duas coisas que foram no paralelo. Emprego foi assim, né? Você às vezes não trabalha com o que você gosta, você trabalha com o que dá, né? O primeiro emprego foi legal, era uma assessoria. Depois eu vou trabalhar numa revista de... Depois esse emprego eles rescindiram porque a empresa acho que foi vendida e aí eles foram fazer outras coisas. Depois cada um... Teve uns caras devs que abriram as empresas deles. Mas eu mantive contato com essa galera. E aí eu fui trabalhar numa revista de uma ONG, uma revista chamada Sorria, que acho que estava nas drogarias da Droga Raia. Tá. Que era uma revista de comportamento. Eu trabalhei uns poucos meses lá. E aí de lá eu tinha uma amiga que trabalhava na editora Abril e eu queria trabalhar na Info de tecnologia. Só que acabei sendo recomendado para Exame. Então eu trabalhei no site da Exame. Primeiro, o site da Exame, que hoje não é mais da Abril, hoje a Exame é do BTG Pactual, né? E eu trabalhei na Exame numa reformulação grande que teve lá, que a Exame era um site meio que pequeno, perdia para o valor econômico em termos de concorrência no jornalismo econômico, e aí virou do nada, porque a Sandra Carvalho, que era diretora de lá, ela era da revista Info, ela saiu da Info, e ela montou uma mega estrutura. Então a gente tinha... O que eu ia falar para você, eu nunca fechei revista, eu nunca fechei mídia física. Só me fala o nome, é Sandra Carvalho, Sandra Ferreira Carvalho, talvez? Ela tinha um nome no meio? Você não lembra? Não tinha, só Sandra Carvalho. Não, tá. Ela era bem conhecida, ela era bem carrasca lá na Abril, assim, mas eu adorava ela, tipo, beijo Sandra se estiver assistindo. Mas assim, era uma pessoa mega rigorosa, né? E aí ela fez uma reestruturação que ela transformou a Exame de um site de 5, 10 pessoas para 30. E a gente venceu a Veja em alguns prêmios Abril naqueles anos. Uau! Então foi um negócio meio grande, assim. E eu participei, eu entrei primeiro como freela cobrindo mercado de trabalho e carreira. E aí eu trabalhava com a Thalita Brantes, que eu acho que ela ainda está no jornalismo de negócios. E depois eu fui trabalhar como redator geral do site. Então eu fazia notinha, eu fazia várias coisas de mercado financeiro também. Eu conheci, tanto que o pessoal fala assim, mas como você foi para a esquerda e tal? Não, mas eu conheço, assim, os veículos de direita eu conheço todos, eu conheço a galera que inclusive trabalha lá. Então, para mim não é novidade nenhuma as coisas que aconteceram depois. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.